Olá a todos, olá a todas que estão assistindo este programa, né? Meu nome é Guilherme, hoje um dos coordenadores do canal Mesa de Debates. E hoje, né, vamos dar continuidade à discussão política nacional, abordando novamente o tema das eleições à Câmara dos Deputados, né, que é essa disputa entre Arthur Lira e Baleia Rossi, né, para a gente dar uma aprofundada, para a gente trazer uma nova visão, né, para a gente aprofundar mais sobre o tema. E para isso eu trouxe aqui o professor Marcos Florindo, né, para poder bater esse papo com a gente. Professor, por favor, se apresente. Tudo bem com vocês aí? Bom, sou Marcos Florindo, né? Sou professor de Sociologia do Instituto Federal de São Paulo. Estou lotado lá no campus Bragança Paulista, né? Trabalhei algum tempo da minha vida com a questão da política, assim, então vamos ver como é que vai ser. Eu não sou exatamente um grande especialista nessas questões, né, da Câmara e do Senado, mas a gente pode sempre falar um pouquinho. Eu já quero também apresentar meus cães, vocês me desculpem, né? Porque nós estamos em casa, no contexto da pandemia. Assim, como eu dou aula, eu já aviso que meus cães daqui a pouco vão latir, daqui a pouco vocês vão conhecer Minduim e Biju, vai ser meio que inevitável. Peço desculpa, não tem como fazer eles entenderem que não deveriam fazer barulho em certas horas, né? E é isso, estamos aí, vamos lá. Acho que é isso. Professor, é, tanto o Baleia Rossi, né, que é o candidato, né, da ala do Rodrigo Maia, e o Arthur Lira, que é, né, o candidato representando o Bolsonaro, eles possuem uma agenda econômica bem comum, ou se duvidar, ou a mesma agenda. É, então, e pode-se dizer que eles têm mais semelhanças do que divergência? Seriam eles duas faces da mesma moeda? Eu não sei se duas faces da mesma moeda ou a mesma moeda sem, né? Ou a mesma moeda de alguma maneira na mesma face, digamos assim, né? Eu acho que as diferenças são muito pequenas mesmo, né? Isso é um sintoma do que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, né? Desde o golpe de 2016, eu acho que aquilo é muito importante para a gente. Esse contexto é muito importante para a gente entender como aquilo deu nisso, né? Eu acho que tanto Baleia Rossi como Arthur Lira são realmente quase que farinha do mesmo saco, né? No sentido de serem políticos pragmáticos, ligados aí às elites, eu nem diria, as elites que são tradicionais, porque eles vêm de contextos regionais muito ligados às elites locais, e que também estão aí tentando prestar seus serviços ao capital financeiro, aos grandes capitais hegemônicos, né? O capital financeiro, os banqueiros, enfim, esses que mandam abertamente no Brasil já há muito tempo e que desde o golpe de 2016, como eu disse para vocês, acharam um campo e um espaço para fazer passar essa agenda econômica mais fortemente, entre aspas, neoliberal, né? Não sei se exatamente é o melhor termo para definir, mas enfim, é o termo que a gente usa, né? Essa agenda econômica neoliberal de maneira mais incisiva, de maneira mais forte, sobretudo porque agora não existe mais aquele contendor que foi até o PT alguns anos atrás, que saiu bem destroçado desse processo todo de lavajatismo e de tudo mais, né? E, aliás, continua também sendo um ponto fundamental dessa eleição, né? A questão, né, da Lava Jato, da corrupção e tudo mais. E é isso, né? Na verdade, acho que eles são muito mais parecidos. Acho que, de alguma maneira, vem lá daquele campo mais pragmático, nem sei se pragmático é a palavra mais correta, ou talvez fisiológico, né? Não acho que são ardorosos defensores de ideologias, na verdade, são mais prestadores de serviço ao capital financeiro, que de fato é hegemônico em termos econômicos e agora, indubitavelmente, também em termos políticos, né? Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que olhar para essa coisa. Não tem muita diferença, não, entre Baleia Rossi e Arthur Lira.
E acho que os dois podem trazer, né, no seu bojo, né, sobretudo o Baleia Rossi, que é visto como candidato de oposição. Não sei até quanto ele é oposição a Bolsonaro. Talvez ele traga Temer abraçado com Bolsonaro junto, né? Pode até acontecer isso lá na frente. Professor, você falou da questão do golpe, né? Então a gente pode classificar que tanto um candidato, tanto o outro são candidatos assim que golpistas, né, por ter apoiado o que aconteceu em 2016 e faz parte desse mesmo espectro que fez a gente chegar na situação que nós estamos hoje. Olha, eu não sei se a quem cabe melhor a palavra golpista. Para mim, ocorreu de fato um golpe jurídico parlamentar no Brasil, né? Caçar a presidente por pedaladas fiscais, com os governadores praticando pedalada fiscal, com o relator praticando pedalada fiscal, ou já havia praticado anteriormente, foi um negócio meio que, né, inventado, né? Foi meio que como que eu vou dizer, né? Meio que uma imposição das oportunidades. Eu diria que eles são mais oportunistas do que golpistas, entendeu? E que estão tentando agora, nesse novo contexto, que, né, que não é já novo, que já é um contexto que já está mais ou menos definido. Olha lá, não falei que Minduim, Biju, fazer alô para vocês aí, bora! Minduim, Biju! Então, eu acho que então é isso, mais ou menos, né? Eu diria que estão de olho nas oportunidades que se abriram, sobretudo porque o campo do espectro político do Brasil, depois dos últimos tempos, caminhou mais para a direita, né? Um destroçamento da esquerda. Acho que é isso que a gente tem que estar vendo, né? Acho que os dois têm uma agenda econômica muito parecida, que não é agenda econômica nem dos dois, né? Agenda econômica, na verdade, do grande capital financeiro. Você usou um termo que eu achei bastante curioso, queria que você explicasse. Talvez Baleia Rossi traga consigo abraçado o Temer. O que significa isso? Queria que você falasse para o público. O que significa que ele é de São Paulo, significa que ele é do MDB de São Paulo, onde Temer é uma grande liderança. Ele tem relações com o Temer, até onde eu sei. Também não conheço muito a trajetória do Baleia Rossi, né? Sei que ele vem lá de Ribeirão Preto, daquela região, onde está todo mundo muito ligado, né? E o Temer, há um tempo atrás, segundo os jornais, eu também não confirmei isso, só falando por notícia de jornal que li, também havia conversações com o Bolsonaro. Enfim, eu acho que eles são muito semelhantes, né? Não, é muito difícil prever o que vai acontecer, entendeu? Mas eu acho que a gente pode ter mais do mesmo. Na verdade, é isso. Acho que, na verdade, a gente pode ter mais do mesmo. Acho que nem Baleia, nem o Arthur Lira, na verdade, podem ser postos assim como dois candidatos, dois polos diferentes, dois candidatos de oposição. Entendeu? E acho que esses grupos, pela tradição, né, eles respeitam os seus parceiros, né? Acho que o Temer pode sair disso assim. Quer dizer, isso é uma ilação, estou pensando, né? É como eu tô, na verdade, a gente que é cientista social, quando começa a falar do futuro, falar do futuro é a pior coisa que pode fazer um cientista social, né? Ainda mais, né, de um futuro quando a gente tem como cenário o processo político brasileiro, que tem coisas inesperadas que acontecem o tempo inteiro, né? Mas olhando assim, né, o Temer, que talvez tenha sido naquele contexto anterior do impeachment, o grande dilacerador dessas relações políticas, pode ser aquele que faça agora o papel, de alguma maneira, de conciliador, né, nessa pretensa oposição entre Maia e Bolsonaro. Também tudo isso não pode ser analisado somente no contexto da eleição, né, do Senado, da Câmara. Isso não pode ser analisado somente nesse contexto. Tem muito mais coisa acontecendo que tem potencial para definir os vetores políticos e para onde as coisas vão, inclusive a própria pandemia. Entendeu? Vai depender, vai que essa pandemia continue trucidando, porque trucidando não está. Bolsonaro ainda está muito bem colocado em pesquisas e tudo mais. Mas a questão da vacina foi um golpe forte em Bolsonaro, que a gente não sabe exatamente qual é o que vai ser a evolução. Vai depender muito de como vai acontecer essa distribuição das vacinas, de quanto se tem, da capacidade de sim ou não do governo organizar uma campanha de vacinação, né? Eu acho que se Bolsonaro começa, de fato, a perder espaço, começa, de fato, a se queimar, né?
fica mais difícil o Temer aparecer, você ter mais conciliação, né? O que eu quero dizer é isso, o cenário é muito indefinido. Eles são mais do mesmo para mim, não tem muita diferença. Essa oposição é uma posição meio que de muito mais de pirotecnia do que de realidade, entendeu? Né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi exatamente o que você me perguntou. Não, tá ótimo. Agora, nesse último tempo, a gente teve uma novidade, né? A Luísa Erundina, acho que vai lançar sua candidatura também, né? À Câmara. Como que você enxerga essa questão? Ó, eu estou em São Paulo, né? Em São Paulo a gente teve uma grata surpresa, né? Na última eleição, que foi o Boulos, né? Que foi um candidato forte, chegou aí no segundo turno, teve um monte de votos, coisa que o PSOL nunca conseguiu fazer. Acho que o PSOL age coerente, né? Coerente com o seu momento histórico. Houve sim, né, depois de tudo que aconteceu no Brasil, uma espécie de destroçamento da esquerda institucional e, sobretudo, do PT, né? E acho que abriu, de alguma maneira, um espaço para que novas forças ocupem, de alguma maneira, esse espaço que ficou meio vago em relação ao PT. E o PSOL talvez seja o principal candidato a esta renovação. Acho que o PSOL age coerentemente com aspectos ideológicos, porque o PSOL pode, inclusive, se dar ao, entre aspas, luxo, né, que não é nada de luxo, de ser um partido que pode se dizer orientado de fato pela ideologia, entendeu? E acho que é muito coerente em relação a isso, o PSOL tem uma candidatura própria, embora tenha havido discussões lá de apoiar o candidato do Baleia Rossi, o candidato do Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, houve uma discussão no PSOL, mas eles optaram por uma candidatura própria, com a Irundina à frente, que é, de alguma maneira, uma espécie de reserva moral da esquerda, né? Sobretudo a Irundina à frente. Eu acho que é muito coerente. E acho que para o PSOL é uma boa opção, no sentido desta construção histórica que paulatinamente vai acontecendo com o PSOL e que eu torço muito para que aconteça, para que ele cresça, para que ele seja um partido que ocupe um espaço maior aí no espectro político da esquerda, entendeu? Acho que ele age coerentemente, acho que ele age com virtude, digamos assim, se lembramos do velho Maquiavel, diante do cenário da fortuna, que é um tanto quanto desafortunado, manter a coerência ideológica e lançar um candidato próprio é realmente uma boa medida. E é isso que faz o PSOL e faz com um dos seus principais quadros, que é a Luísa Erundina. Sim, já que nós entramos no tema da esquerda, primeiramente eu queria saber de você, assim, qual na sua visão, qual que foi o motivo desse esfacelamento, né? O fato da esquerda estar destroçada. Você acha que isso tem muito a ver com a prática política do PT de ter se adaptado ao regime? Eu acho que a prática política do PT de ser adaptada ao regime é completamente previsível, né? Esse, de alguma maneira, é a trajetória das sociais-democracias ao longo da história e do registro histórico das sociais-democracias, né? O poder e trabalhar dentro das regras dos jogos do poder e fazendo as alianças do poder. E aí, quando a gente pensa que esse contexto do poder é o contexto brasileiro, onde certas práticas espúrias ou menos espúrias, enfim, onde o conserto envolve certas práticas que não são muito legais, digamos assim, e acabar atingindo qualquer partido de esquerda que ascendesse como ascendeu o PT. O PT, eu acho que o PT, na verdade, cumpriu um ciclo glorioso na política brasileira. A gente nunca pode esquecer que o PT surgiu, né, numa articulação de sociedade civil naqueles anos 80, né, com uma autenticidade tremenda, surgiu no bojo de uma a gente também está num momento todo especial, saindo de uma ditadura, né, que já havia, até você tinha falado de Florestan Fernandes antes, né, lembra até uma ditadura que havia consolidado a Revolução Burguesa como contra-revolução e deixado um vácuo enorme de políticas sociais. O PT foi muito importante na consolidação de uma série de demandas postas pela Constituição de 88 que reflete esse momento, né?
E eu olho por aí, né? Os países da América Latina já retornam dessas reformas neoliberais mais fortes, como a previdenciária, a tributária, como foi a Argentina, como foi no Chile, porque fizeram antes. Aqui o PT foi muito importante, inclusive como contendor disso tudo, mas paga pelo preço de se tornar grande, entendeu? Paga pelo preço de pensar que poderia sentar à mesa do banquete e comer como os demais comensais, não tendo a mesma origem desses demais comensais, né? Eu não sei, de novo, né? Você me pede um trabalho de adivinhação, isso eu deixo para astrólogos, né? Não para nós, né? Que somos sociólogos. Para nós é muito mais confortável falar do que já passou. Eu não sei se o ciclo do PT se encerrou, entendeu? E começa talvez um ciclo que no futuro o PSOL tenha parte dessa projeção do que é o PT, né? Não sei se é exatamente isso. Mas e o esfacelamento se vem exatamente porque o PT foi hegemônico de um ponto de vista, né? Quando o Lula saiu fazer não só hegemônico a moda latino-americana, né? Com a nossa cultura política personalista, hegemônico porque também tinha um candidato, tinha o Lula à sua frente e todo esse trabalho que se teve na imprensa, né? De destruição do PT, que acabou sendo a destruição do próprio sistema político, né, atingiu de sobremaneira, atingiu todo mundo, mas com muito mais vigor e muito mais violência o PT. Né? O que também explica o que a gente está vivendo, porque esse esfacelamento do contendor permitiu que toda essa agenda neoliberal, que era mais ou menos, que passa, mas não passa no Brasil, né? Porque a reforma da Previdência a gente vai fazendo aos pouquinhos, porque a reforma tributária ninguém teve coragem de fazer e agora vai fazer daquele jeito. Né? Tudo isso abriu um espaço para que essa agenda neoliberal passasse como avalanche. E é isso que a gente está vivendo. E isso não vai parar. Né? Porque, como a gente disse, qualquer um desses candidatos que a gente... Né, a principal característica deles é servir de, entre aspas, gerente da banda para esse tipo de reforma que interessa ao grande capital, que interessa aos grandes financistas, enfim, é isso. Né? Então, acho que o PT paga o preço, né, da sua própria grandeza, entendeu? E acho sim que o PT cumpriu uma coisa muito importante no seu ciclo de poder no Brasil, entendeu? Que foi, ao pesar de toda a conciliação, e acho que as pessoas têm que entender isso, né? Porque política é isso. É muito complicado para a esquerda fazer essa divisão, né, entre o que é a política parlamentar, com seus pragmatismos, né, com seu jogo de real, digamos assim, de divisão de fundos públicos entre os diversos interesses, e o militante na base que sonha realmente com uma coisa mais ideológica, né, que sonha no contraponto a isso, entendeu? Essa é uma tensão permanente que atinge todos os partidos de esquerda. Né? E que chega a níveis terríveis quando os partidos se tornam grandes e passam a governar, porque governar num contexto brasileiro desse tamanho não é implementar fundamentalmente uma política de esquerda. A gente nunca chegou nesse ponto, né? De fato. Mas mesmo assim, se a gente pensa nossa, no país que somos, na trajetória que temos, na desigualdade e tudo mais, né? Foi muito importante o que aconteceu nos últimos anos e é claro, né, e acabar de uma maneira mais ou menos como acabou. Sei lá, se é isso que eu estou falando. Sim, você falou da questão dos partidos se tornarem grandes, dessa experiência parlamentar. Aí eu vi um questionamento. Eu não sei, se você não acompanhar, se você não conseguir acompanhar, beleza. Mas assim, como que você enxerga o processo da Argentina, da esquerda argentina, do surgimento de uma frente, da frente de esquerda dos trabalhadores, que conseguiu cadeiras do parlamento? Tipo, esse exemplo da Argentina poderia se tomar aqui no Brasil? Não sei, viu? Não sei. Acho que é como eu estou falando, nós estamos falando de países que estão em pontos diferentes em relação às suas reformas e sua trajetória histórica, né? Acho que alguma coisa que ajuda a entender a trajetória do PT foi a ditadura militar ter acabado nos anos 80, né? Você está entendendo? E ter, de alguma maneira, consolidado uma sociedade que era burguesa sem os pressupostos de cidadania burguesa,
E eu estou pensando no Florestan, né? Uma burguesa no sentido que instaura o mundo burguês, mas sem os pressupostos de política social e de cidadania burguesa. A gente tem que... Isso é muito interessante de pensar, né? Porque nós estamos entrando nos anos 80 com demandas da sociedade civil organizada solicitando práticas de estado de bem-estar social no exato momento, né, que essas práticas já estão começando a ser desafiadas lá fora pelo contexto da globalização neoliberal, pelo contexto da financiarização do capital. Né? Então, isso construiu uma trajetória que é sui generis, que é nossa, que é excepcionalmente nossa, que é um pouco diferente dos irmãos aí do lado, que né, tiveram uma ditadura que foi mais... que logrou fazer reformas liberais mais fortes. Fora isso, tem toda uma outra história, né? Essa coisa de comparar país, eu acho tanto quanto complicado. Não acho que essa possibilidade de frentes amplas estão desgastadas. Eu acho que a esquerda está muito esfacelada no Brasil, isso eu tenho certeza, né? E não é só por causa de todo esse problema de conjuntura política, é porque também houve uma mudança na própria lógica, né? na própria forma de organização do modo de produção capitalista, da acumulação capitalista, né? Que acabou surtindo um efeito gigantesco na relação, né, do capital e trabalho, do emprego, da mudança do caráter do trabalho, entendeu? E isso tudo, de alguma maneira, foi criando uma dissintonia, uma não sintonia entre o que pregavam os grandes partidos, do movimento sindical, dos trabalhadores, e essa nova realidade do cara que ele pensa que é empreendedor, do mundo uberizado, você está entendendo? Da individualização que cresce com o mundo, com a digitalização do mundo, das coisas e das pessoas, enfim. Então, acho que tem muita dissonância, né? O que também não significa que a gente não possa consolidar, né? E acho que o Brasil tem capacidade, as forças políticas à esquerda no Brasil têm capacidade para isso, não seja impossível consolidar uma política de uma frente mais ampla, não sei qual que é a amplitude, entendeu? Eu acho que eu não gosto muito de comparar processos chilenos, processos brasileiros, processos argentinos, embora sejamos todos frutos de uma coisa muito semelhante, né? A nossa trajetória, a nossa especificidade de cada um desses países, do momento político, do momento econômico, demarca coisas que são diferentes, da capacidade também de integração, de levar a cidadania às suas populações. Então, tem muita coisa, né, para ser colocada nesse bojo. Mas eu acho que isso sim é possível. Sim. Ou pelo menos a gente quer muito, né? A gente quer muito que haja a capacidade de articular uma frente lá na frente que seja capaz de dar sustância, né, a uma série de propostas de esquerda que a gente sente que estão bem enfraquecidas, né? Vamos ver. Estou torcendo, que nem você. Sim. Já que nós estamos falando da esquerda, qual que é a sua avaliação do papel da esquerda nessas eleições e qual é o papel que ela deveria cumprir? Da esquerda, nossa, que aqui você está falando das eleições, você está falando das eleições da Câmara e do Senado, é papel de coadjuvante de acordo com o momento, né? Quer dizer, o PT é um coadjuvante com uns 60 e tantos votos, é um bom coadjuvante, né? Mas se a disputa é entre DEM e PMDB, meu amigo, é porque a esquerda está de coadjuvante, né? Não tem muito o que dizer, né? Isso é o sintoma deste momento, né? Falar que isso vai permanecer por quanto tempo? Não sei, não tenho bola de cristal, né? Mas isso passa por todo um processo de ressignificação das coisas, de reconstrução, de juntar os pedaços, de repensar o mundo. E eu também vejo isso nas pautas identitárias, que não sei se deviam ser chamadas só como pautas identitárias, nos novos grupos sociais. Vejo isso também na renovação que teve aí em algumas câmaras municipais. Vejo isso também, vejo possibilidades de a gente construir algo novo em torno da discussão do antirracismo, do gênero. Isso é o que é hoje, entendeu? E eu acho que vai demorar um pouco. Não sei quanto. Entendeu?
Vai demorar um pouco, porque o processo é esse mesmo. O processo é um processo de reconstrução da pauta, da agenda, dos grupos, né? Diante de mudanças que são reais, efetivas, no capitalismo como um todo, na demanda das pessoas, no que desejam as pessoas, entendeu? Mas devagar a gente vai chegar lá, porque o mundo não para, né? Ainda bem que o mundo não para. Mas no momento é coadjuvante, meu amigo. Se a gente tem, se o PT tem que apoiar o Baleia Rossi, é porque a coisa tá brava, né? O... Porque é o menos pior, né? Meu pai, é difícil. É triste. Sim. Você falou do papel de coadjuvante da esquerda. A esquerda, principalmente o PT, ela quer sair desse papel, ela quer fazer um balanço para poder tentar se reorganizar? Eu não sei se ela quer, porque não é que. Mas essas coisas falar também, a esquerda, é um negócio muito doido, né? É um caminhar para erro, né? Não sei, porque tem muita esquerda, né? Existe uma relação muito forte. é, Ai, meu Deus do céu, apareceu na minha cabeça aquele velho Nietzsche. Eu lembro da lei de ferro das oligarquias, né? Teoria das elites. Que a gente é obrigado a estudar lá quando a gente faz ciências sociais, né? Ele fala da teoria. Eu acho que tem esse problema também, né? Acho que há isso é no PT, né? Eu também não sou do PT, não sou um petista, então eu estou falando de fora e quem fala de fora fala com uma visão parcial e limitada, né? Eu acho que também há uma dissonância entre a cúpula e, sobretudo, a cúpula parlamentar e as bases, né? E o desejo das bases e tudo mais. Eu acho que isso é meio que natural, natural. Entende que eu quero dizer com natural, né? Acho que isso é do processo, né? Do processo que sob uma forma, com o lulismo, se chegou a um ápice que talvez nunca houvesse ocorrido no país, né? De você ter um governo de orientação vou dizer, de centro-esquerda, já que é muito para esse Brasil, né? Pô, você está falando do Brasil, né, nego? Nós estamos falando do país último que aboliu a escravidão. A gente está falando do país que se tornou, chegou a ser sexta ou sétima economia do mundo, mas que tem, né, uma desigualdade gritante, né? Não estão falando de qualquer, estão falando de um caso muito especial, de um caso muito específico. Por isso que eu falo que foi grande o que aconteceu com o PT, com o Lula nesse contexto. Mas é o próprio processo da vida, né? Tudo tem início, apogeu e decadência. E nós estamos nessa decadência. E a nossa decadência foi desse jeito, com o golpe parlamentar, com a destruição da imagem desse partido, com, né, acompanhado com a ascensão dessa extrema-direita terrível, horripilante, né? E que puta que nós estamos vivendo é uma coisa horrível, né? Você tá entendendo? Podia ter sido um pouquinho melhor esse destino. Mas acho que isso é um processo, entendeu? E acho que, como todo processo, não termina aí. Acho que isso é um processo de reconstrução. Não sei se com os mesmos atores virão, como será isso, quanto espaço as novas vozes vão conseguir achar dentro dos partidos, né? E, sobretudo, em frente às suas elites institucionais. Mas tem um processo acontecendo, tem novas lideranças também surgindo. E o tempo é o senhor da razão, sobretudo agora, né? Você lembra daquele negócio de pessimismo da razão, otimismo da vontade? É isso, né? Talvez mais que nunca. Pessimismo da razão, otimismo da vontade. A gente torce, torce. E a gente sabe que um dia as coisas vão reacontecer de outra forma, mas vão. Sim. Professor, qual é a sua avaliação da relação entre Rodrigo Maia e Bolsonaro? Assim, porque ele está sentado em cima do impeachment? É isso que você quer saber? Porque o Rodrigo, porque a relação que teve, ou talvez, eu acho, não sei, estou chutando, né? Mas eu acho que a relação que teme
de fato, o Rodrigo Maia não é com o Bolsonaro, mas sim com o Procurador-Geral da República, que esse me parece ser bem amigo do Bolsonaro, né? E o Rodrigo Maia é o Botafogo, lembra? E o Botafogo também não tem um nome exatamente limpo, né? Então, eu acho que a PGR senta em cima de um do processo e o Maia senta em cima do outro. Eu também acho que essa coisa do impeachment do Bolsonaro é dificultado pelo impeachment da Dilma, né? Você usa uma coisa como o impeachment no contexto que foi usado, né? Porque é o seguinte, né? Aqueles americanos, lembra daqueles autores americanos que você estudou também, que diziam que a democracia, isso eles não estão errados, não. A democracia é um corpo de regras frágil, é como um jogo, né? Um jogo onde os atores jogam de acordo com as regras. Quando você pega essas regras e quebra elas, como foi aquele processo, quer dizer, tudo bem, né? Que era o negócio da pedalada fiscal, podia acontecer, mas não acontecia porque todo mundo fazia. Aí, de repente, agora faz acontecer para, né? Para acontecer o que aconteceu. Isso cria um conflito, né? Uma desconfiança generalizada. Eu acho que isso, de alguma maneira, dificulta. É uma coisa que a gente está pagando o preço, né? Ter usado o impeachment na hora ruim ou ter usado o impeachment de maneira desastrosa acaba criando um sentido de contenção a quando tem que utilizá-lo de maneira acertada e verdadeira. Sendo que eu acho que isso é fundamental, né? Porque se quem pode processar, eu não sei se eu estou enganado, porque eu já não me lembro como é que funcionam as regras. Se eu estiver enganado, vocês vão fazer, eu vou passar vergonha, mas eu acho que Rodrigo Maia, sendo parlamentar, né, um processo tem que iniciar a partir da PGR, e a PGR é do Bolsonaro, né? Então, Sim. fica um olhando para a cara do outro, mas ninguém, né? Foi muito engraçado. Agora o Rodrigo Maia falou, não, vai ter que acontecer, o processo vai ter que... Quando ele estava lá, não andou, né? Não andou por quê? Porque quem tem medo. Né? Então, Acho que é isso. você falou dessa relação Rodrigo Maia e PGR. Pode-se considerar, então, que existe um acordão por trás dos bastidores? Aff, como é que eu vou saber, né? Eu não estava lá na hora. Mas eu vi aquele lá, mas o Juca, eu não estava lá na hora, mas eu ouvi o Jucá, né? Você também, né? Lembra? Fazer, tirar, parar, estancar, apoio Temer, né? Ah, eu acho que é o seguinte, eu não me lembro, tá? Eu acho que o único que foi republicano nessa questão das eleições, do que eu me lembre, o único que foi republicano nessas questões da eleição, da Procuradoria-Geral, de respeitar a lista tríplice, coloca foi o Lula, pagou o preço, né? No FHC tinha engavetador da República, né? No FHC tinha engavetador da República. O Aras é uma espécie de engavetador da República e o Bolsonaro não escolheu ele à toa. O Bolsonaro não é uma besta. Ele é bronco. Ser bronco é diferente de ser besta. Né? Besta é uma outra coisa. Você está entendendo? Não é imbecil. É bronco, é uma outra coisa. E claro que ele escolheu sabendo que ali, né, ele teria ascendência. Sim. Entendeu? Então, eu também não tenho como falar, como comprovar tudo que eu estou falando. Como é que eu, né? Não sei, não estou lá no bastidor. Mas eu tenho a impressão que esses acordos são uma norma, não a exceção. A exceção foi o Lula ter posto o Janot. Você está entendendo? A norma sempre foi o presidente tentando achar um PGR amigo. Sim. Já que a gente citou na questão do impeachment, assim, sai Bolsonaro, entra Mourão. Isso seria um problema? Não sei, não dá para saber. O Colocar um Mourão também. militar? Não, não já bom, não sei, cara. Eu acho que o problema aí é outro, né? É que os militares já estão, né? Estão espalhados pelos cargos de comissão, tudo que é lugar tem militar, né? E são militares que me parecem que também não é uma coisa única, né? Não dá pra, eu não, eu claro também não sou a pessoa que estuda os militares, mas o pouco que a gente conhece sabe que os militares não são, né? Não são uma não tem um pensamento unidimensional, né?
Tanto que, inclusive, aquele pessoal que estava com o Temer era um, né? Que o Bolsonaro era outro, é Tchegóin, são outras alas, né? Essa que está aí me parece ser uma ala muito embrutecida, né? Parece-me ser uma ala daqueles aqueles que eram chamados nos anos 60, né? De atigrada, né? A linha dura. Esses caras sempre são um problema, na minha opinião. Você está entendendo? Eles sempre são um problema, na minha opinião, né? Mas eu não sei te dizer se isso seria um problema ou não. Eu acho que o problema já está posto, né? O problema é Bolsonaro. O problema já está posto. O problema é o Bolsonaro e o Mourão, entendeu? Mas se seguir o ritmo e um Bolsonaro se tornar impedido, será um Mourão. Será que haverá mais capacidade de diálogo com o Mourão? Aparentemente, sim. Mas quem afiança? Eu não, né? Assinar embaixo de um treco desse, tá louco? Né? E os militares estão presentes, sim, né? Querendo ou não querendo, eles estão distribuídos pela administração federal. Isso também é um perigo para mim. Eu também acho isso muito arriscado. Sim. Professor, essa disputa entre Arthur Lira e Baleia Rossi acontece num momento de crise política, né? E crise entre, digamos assim, no termo, na linguagem mais marxista, né? Ter crise entre frações da classe dominante. É correto afirmar isso, dado o contexto histórico que nós estamos vivendo, Dória, Bolsonaro? Não, eu não sei se é exatamente uma grande crise. Eu acho que, na verdade, é a calmaria, né? Na verdade, eu acho que tudo o que aconteceu, né, foi mais ou menos para isso, né? Para chegar a um momento onde quem disputa o poder é o Dória e o Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro talvez não seja exatamente o sonho dessas elites, né? O Bolsonaro é alguém que surfou no nosso, né? Que surfou na onda do nosso caos, né? Que surfou o caos e conseguiu chegar lá pela condição completamente sui generis que a gente vinha desde 2015, 2016, isso deu ensejo, né? Agora, conflito, não acho que é um grande conflito que tem, não. Eu acho que, na verdade, é uma concorrência mesmo, uma concorrência para ver quem será o gerente do capital financeiro. Para quem atende melhor? Quem atende melhor esses interesses? Porque eu desconfio que as recompensas são grandes. Entendeu? Sim. Né? As recompensas são grandes. Eu acho que havia uma agenda de reformas que estava mais ou menos truncada. Queria, sei lá se iria acontecer da maneira, né? Essa crise política permitiu que fosse uma coisa avassaladora, né? Como passou a reforma trabalhista, como passou a reforma previdenciária, como deve passar também uma reforma tributária. Inclusive, eu acho que o Bolsonaro até atrapalha o plano, né? Talvez se fosse um cara mais competente, tudo isso já teria sido, né, resolvido do ponto de vista da elite, entendeu? Acho que de alguma maneira o Bolsonaro nem é bom negócio para os caras, né? E eu acho que é isso. Você mesmo falou, qual que é a diferença do Arthur Lira e do Baleia Rossi em termos de programa? Né? O Baleia Rossi é o cara que estava lá sendo relator da reforma tributária. Né? O que vem com eles? Né? Em termos de política econômica, vem mais do mesmo. A quem interessa a política econômica? Ao grande capital. Né? Que a gente sabe, a gente acabou de ver aí, né? O nosso histórico recente mostra que remunera bem, né? Quem atende bem. Entendeu? Então é isso, né? Certo. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu faço para você, eu faço para você, eu faço para você, tá bom? Deixa que eu faço aqui para você. A gente tá rindo, mas o preço quem vai pagar é aqui, né? Não devíamos estar rindo tão feliz não, né? Porque é uma situação assim, se você pensa, né, que a sociedade vale mais que o mercado, digamos assim, né? Que os laços sociais e que a seguridade é uma coisa importante, devia ser o objetivo de fato da construção aí, né? Das políticas públicas. A gente está num momento bem ruim, né? Um momento bem triste.
Sim, essa postura, digamos assim, bronca, truculenta, né, que o Bolsonaro tem, essa postura pode acabar sendo um dificultador para a implementação das reformas e até que medida que a burguesia, né, na linguagem marxista, ou a elite brasileira, pode se chamar assim, também vai aguentar isso. Também não sei, estão aguentando até agora, né? Entendeu? É como eu te disse. É, eu acho que, bom, se você pensar por aí, apesar do Bolsonaro que atrapalhou, a reforma previdenciária passou. Talvez eles estejam pensando sobre também como passar a reforma tributária, apesar do Bolsonaro. Né? Eu acho que ele, em alguma medida, atrapalha, sim. Em alguma medida, atrapalha. Entendeu? Acho que Sim. sim. E porque tem um projeto pessoal de poder ali, né? No fundo é isso, né? Que faz a concessão. Toma aí o Paulo Guedes para vocês, pode fazer o que vocês quiserem, entendeu? E deixa eu aqui curtindo a parada que tá boa, né? E aí faz bravata. E também tem também todo, né? A gente tem que olhar também toda essa bronquidão, né? Essa bronquitude, sei lá como é que eu posso falar, né? Essa bronquearia, né? Bronquearia, acho que é um bom termo, né? No contexto de ter alguma sofisticação em termos, né, da imagem programada, né? Esse puta problema da vacina, né? Ele tomou um rodo do Dória, onde ele estava falando que a democracia, quem decide a democracia é o exército, né? Joga a bola para lá, né? Você está entendendo? Bate a bola lá para o outro lado. E a gente vai debater isso, é claro, porque, porra, como é que um presidente da República fala um treco desse? Entendeu? A gente é obrigado a debater isso, né? Então, também eu acho que tem muito, né, desse jogo de cena. É isso. Sim. A maneira que o Bolsonaro está conduzindo, a maneira desastrosa que o Bolsonaro está conduzindo o país na pandemia, tipo, pode ser um fator para dificultar a implementação dessas reformas ou desses ataques? Eu acho que quando a gente estiver em pandemia, né, essa condução errada cria espaço para crise política, né? Não sei se crise política ajuda. Quer dizer, crise política em algum nível ajudou tu a passar o que eu estou falando. Reforma tributária, a reforma tributária ainda não passou, calma, né? Ainda não. Mas falando a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, tudo isso só passou da maneira que passou no contexto da crise política, né? É... Enfim, eu não sei exatamente, eu acho que de alguma maneira em alguma medida atrapalha, entendeu? Em alguma medida atrapalha porque é mais difícil ter concertação. Só vamos saber mesmo depois dessa eleição. Como falamos, ambos são mais do mesmo. Ambos têm interesses ligados ao grande capital, né? Isso sim, em si, de alguma maneira, é uma garantia que esses assuntos chegarão de fato à agenda. A reforma tributária, essas coisas chegarão de fato à agenda, né? No contexto das esquerdas como coadjuvante, a chance disso passar é incrível, terrível, né? A gente pode torcer para o Bolsonaro atrapalhar, porque o que resta? As ruas estão atrapalhando um pouco, aliás, as pessoas não podem nem sair, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. É mais ou menos isso que eu tinha a dizer para você, viu, meu querido? Sim. Agora vem uma dúvida. O Bolsonaro, nesse último período, ele conseguiu, digamos assim, comprar o Centrão. Você acha que o Centrão vai estar junto com o Bolsonaro, independente dos candidatos que. Não, eu acho que o Centrão está junto de acordo com o que, como você falou. Depende do que se oferece. Ali é fisiologismo, ali é pragmatismo mesmo, né? Se tem, se não tem, não tem. Então, Então, depende de. Depende, se ele quiser seguir tendo capacidade, se ele quiser seguir com chances de seguir governando, né? Porque eu acho que ele também, a sinuca de bico também não está legal para ele nesse momento, né?
Se ele quiser ter chances de seguir governando com menos oposição, ele tem que falar com o Centrão. E ele sabe falar com o Centrão. Ele vem do baixo clero da Câmara, né? Sabe lidar com esse tipo de situação. E esses caras vão pelo que se oferece. Então é isso, né? Vamos ver. Eu acredito que depois da eleição virá uma reforma ministerial e ele vai tentar, acredito que vai tentar, né? Aumentar seu grau de governabilidade. Acho que é o que qualquer presidente faria. Não tem muito segredo. Sim. E assim, já que a gente está falando muito de ataques, né, reformas, né, no seu ponto de vista, como que a gente barra essas medidas que são prejudiciais, principalmente para os trabalhadores e para a grande maioria da sociedade? Olha, cara, eu não sei. Talvez o importante fosse fazer as pessoas entenderem o seu lugar, né? E, enfim, né? A batalha da comunicação, né? Despertar nas pessoas o sentido de realidade, de entender as coisas como são e não dessa forma idealizada que a gente tem, né? Ideologizada que a gente tem e que se espalha pela televisão, que se espalha pelo WhatsApp, que está no discurso da mídia, que está. Porque as pessoas acabam acreditando. Né? As pessoas não conseguem. É um discurso tão uníssono, tão único, tão monolítico, tão repetido que precisa fazer reforma, precisa fazer reforma, precisa fazer reforma, precisa. Você liga a TV, precisa fazer reforma. Você liga a reforma tributária. Ah, Ford foi embora porque não tem reforma tributária. Ah, fulano não é porque não fez a reforma tributária. Quando fizer a reforma tributária, é a mesma coisa que foi da Previdência. Eu acho que é de tal maneira bombardeado por todos os poros que fica muito difícil, né? Porque a única maneira de barrar essas coisas é quando o povo fala não. É com pressão popular, é com gente na rua, entendeu? Mas está cada vez mais difícil disputar corações e mentes. Exatamente porque os meios técnicos, né, fundamentalmente, são de um lado só. Sim. Muitos se falam, né, eu sei que prever é impossível, né, mas muitos se falam, por exemplo, das pessoas irem para a rua, né, depois da, digamos assim, da imunização, né, no país, né, ou, usando uma linguagem mais técnica, né, da dita imunização de rebanho, né, Ah, é diferente da imunização de rebanho do que jogaram para a gente achar que fosse, né? Você acredita existir a possibilidade, ou você acredita que as pessoas podem ir para as ruas, né? Depois desse período? claro que sim, mas eu não sei até quando eles vão ficar desse jeito também, né? Não é simplesmente vacinar todo mundo. Vacina também não me parece ser um pó de pirlim-pim-pim, né? Que você vacinou, opa, agora eu posso sair, fazer. Então tem toda uma coisa do distanciamento social que ainda vai permanecer. Haverá, né, ainda está em curso essa disputa, né, de quem é o algoz da pandemia, né? Muita gente acredita que foi uma fatalidade, que o Bolsonaro não foi uma fatalidade, entendeu? Ainda muita gente acredita que ele não tem culpa, entendeu? Claro, né? Nessa terra deserdada de direito, onde matar, onde viver ou morrer faz parte, de alguma maneira, do ethos histórico do trabalhador despossuído, é meio difícil, né, de prever o que vai acontecer novamente, né? Eu não sei te dizer, querido, exatamente o que vai acontecer depois disso tudo, né? Vamos ver. Sim. Essas eleições da Câmara, né, podem ser consideradas um jogo de cartas marcadas, tipo, de saber, tipo, já o resultado, já, ou, tipo, tudo isso é uma Não, fanta não, um teatro.
Não, não é um teatro. Eu acho que existe uma disputa. Existe uma disputa para quem terá o protagonismo, né, de fazer passar as medidas que a gente falou, entendeu? Então, existe uma disputa de verdade entre Lira, Baleia, a Simone Tebet, o outro lá, Cunha, né? Outro Cunha, eu não me lembro agora o nome do outro senador de Minas Gerais. Enfim, existe uma disputa, né? Não é uma disputa de campos antagônicos, de propostas diferentes. É uma disputa de quem serve melhor. E isso é muito ruim. Sim. E essa disputa, dependendo de quem ganhar, pode, digamos assim, influenciar nas eleições de 2022? Eu acho que sempre um presidente depois do Eduardo Cunha, depois que eu aprendi o que pode fazer um presidente da Câmara de Deputados, eu acho que sempre pode, viu? Depois do que fez Eduardo Cunha, eu vi fazendo paulatinamente, dia após dia, claro que pode. O cara concentra uma série de recursos de poder, sobretudo porque a presidência é meia vaga, né? Sobretudo porque a presidência não é muito funcional para o governo, né? E se a presidência não é muito funcional para o governo, o cara da Câmara ocupa o espaço, né? Porque não existe vácuo de poder, né? Se tem um espaço onde a governabilidade não está sendo muito bem exercida, alguém ocupa. Então, na verdade, eu acho que, inclusive, né, que é um contexto onde o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm um protagonismo político forte, exatamente pela incapacidade de governo do governo, pelas incapacidades, né, digamos, de governo do governo, pela baixíssima capacidade de ser funcional. Sim. A gente, nós estamos vendo também, né, que o Arthur Lira é um cara que tem vários casos, né, várias denúncias, assim pode dizer, de casos de corrupção. O Bolsonaro ele foi eleito com aquele discurso bastante demagógico de que iria combater a corrupção, que no governo dele não existiria corrupção e tudo mais, aquela baboseira toda. Isso reforça o caráter corrupto do governo Bolsonaro? Não, acho que o caráter corrupto do governo Bolsonaro é reforçado pelas rachadinhas, né? Desde o começo. Eu fico muito triste que as pessoas não entendem exatamente, né, como é que funciona a corrupção e tudo mais, qual é que é a relação que existe entre poder e corrupção, né? Porque isso é muito complexo, são acordos de dentro do Estado, por fora do Estado, que para viabilizar acordos de dentro, isso tem a ver com a manutenção do poder dos grandes poderes mesmo, né, dos grandes poderes econômicos. Isso tem a ver com uma série de coisas que não dá para esgotar nessa conversa aqui, entendeu? E acho que teve uma oportunidade de fazer a pessoa, das pessoas entenderem melhor o que é a corrupção, o que ela nos leva, entendeu? Aonde a gente chega, aonde a gente não chega por causa disso, e como ela é endêmica ao sistema político como o brasileiro, sobretudo por causa das desigualdades imensas e gritantes e das formas de organização, né, da exploração do trabalho, tudo que a gente sabe da história brasileira. Houve uma oportunidade, né, uma oportunidade que é a politização, né, que é a demanda de destruir a hegemonia do lulismo, sei lá como posso chamar isso, carreou, né, novamente para que o combate à corrupção fosse um instrumento de fazer política. E a gente perdeu uma chance de educar, né? E a corrupção continuará seguindo, claro, sem dúvida. Professor, Mas talvez mais forte que anteriormente. Talvez mais forte que anteriormente. sim, de fato eu concordo com isso, mas assim, eu queria perguntar aqui, por exemplo, do ponto de vista tipo, da teoria, não sei se estou falando bobagem, da teoria política, a corrupção, assim, a direita apresenta a corrupção como se fosse algo meramente moral, né? Como É, se fosse o problema fosse o indivíduo e não o sistema. O que você faz um pouco mais sim. por isso? Porque é o sistema, não é? Nós estamos falando de distribuição de poder, e é sempre o sistema.
O mal policial não é a galera já podre, é o sistema de controle da ordem social que constrói o policial violento. Não é aquele que é violento, que é um. Não, é um sistema. A corrupção também é sistemática. Agora, para a coisa continuar funcionando como tal, você precisa localizar em pessoas e falar: esse aqui é o podre. Entendeu? Faz parte do jogo. Entendeu? Faz parte do jogo. É isso. Apontar e falar aquele é o corrupto em contraponto e tratar a corrupção como algo que é fundamentalmente moral e não sistêmico do ponto de vista estrutural das relações de poder, faz parte do jogo. Né? O que falta é educação, meu amigo. O dia que a gente educar bem, legal, as pessoas de verdade, que a escola for boa, né? Eu sempre achei que é isso, né? Acho que não tem muito jeito, não, né? Para as pessoas entenderem mesmo, a gente tinha que ter uma escola básica mais assistida, melhor, a gente tinha que dar o valor, né? Mais claro à educação, porque as pessoas vão, se você dá instrumento, a pessoa chega onde ela nunca imaginou que chegaria, né? Mas é isso. Ainda não chegamos a esse ponto. Eu acho que é muito legal que as pessoas achem a corrupção um mal. Isso de alguma maneira significa um incremento de cidadania, entendeu? Agora, é histórico no Brasil que a corrupção foi utilizada como arma política contra Getúlio, contra Juscelino, contra Lula, enfim, né? E para ser usada como arma política, ela precisa estar localizada no campo da moral, né? Infelizmente, a gente perde chances. Né? A gente perde chance de entender melhor. Quando caiu os caras lá da JBS, com aquelas listas que pagavam todo mundo estava na lista, ali tinha um recurso didático para fazer entender o que é a corrupção e como ela funciona, que era muito legal. Mas, infelizmente, né, não foi assim que aconteceu. Sim, o Minduim e Biju concordaram ou não, não sei. Ô, vocês dois, vem cá. Você falou da questão da escola, questão da educação, aí cabe um questionamento, né? O Estado quer que essa educação aconteça? Eu acho que menos o Estado, mais as elites, né? Não querem, né? Eu não sei quem quer. Acho que ninguém quer muito, não, viu? Que as pessoas saibam das coisas, né? É mais fácil, entendeu? De manipulá-las. Quem deviam querer as pessoas. As pessoas deviam querer. Né? O que vai mudar a escola, o que vai fazer a escola ser importante, o que faz a escola, né, ser importante é a demanda das pessoas né, para que seus filhos tenham mais chance, uma oportunidade a mais, e o entendimento que a escolarização é o caminho, né, para a ascensão social, inclusive, né? Como dizia o velho Marshall, né, que é um sociólogo inglês lá dos anos 40, 50, né, a cidadania, o desenvolvimento da cidadania, suas passagens de cidadania civil para a cidadania política, para a cidadania social, depende crucialmente da capacidade de educar a população e da população fazer-se perceber como sujeito de direito, entendeu? Vamos ver. Esse futuro é um futuro. Esse talvez seja a grande luta do futuro. Eu sempre acreditei, né? Também não sou professor, só faltava não acreditar nisso, né? Tá entendendo? Eu acho que a educação sempre. A educação é a possibilidade de um dia ser diferente. Certo. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, né? Nessa quase 1 hora de entrevista, a vida do Bolsonaro e do governo, caso o Rossi for eleito, vai ser uma vida, digamos assim, tranquila, porque ambos têm interesses econômicos iguais. Era só um minuto que tocou meu telefone aqui. Ai, meu Deus do céu. Onde acho? Pronto. Sempre acerto. Esqueci de tirar do coisa. Oi, você disse que a vida vai ser tranquila? Não sei. Não sei. Acho que não. Vai depender eu acho que vai depender da própria situação dele, entendeu? Né? Acho que
quanto mais ele se enfraquece, pior fica a vida para ele, viu? E essa questão da pandemia e da vacinação foi algo que abalou de fato, né? O, digamos, a força do governo Bolsonaro. Veja bem o que eu estou falando, cara. A oportunidade faz o oportunista, entendeu? Dizer que será uma vida tranquila, eu não diria, tá? Até porque não tem muito vida tranquila com o Bolsonaro, né? Ele conflita com tudo e com todos. Não tem jeito, né? Vai depender do gradiente de força de cada um. Se tiver espaço, gente, os caras ocupam, viu, cara? Se der chance, nego entra. É isso. Tá Certo, bom? certo. Então, estou quase encerrando aqui, professor. A gente sabe que tem um processo, né, que o Lira está sofrendo, não querendo fazer esse exercício de adivinhação, mas você acredita que o processo do Lira, tipo, digamos assim, a classe dominante, o parlamento, pode usar ele contra o processo contra ele para tentar jogar ele para escanteio? Acho que não, acho que isso não nesse contexto, né? Eu não tenho certeza. O processo dele corre lá na Justiça de Alagoas, né? Ele é de Alagoas. Eu não sei como é que funciona lá a ligação dos clãs políticos ali com a Justiça. Bom, processo ali quem não tem? Me diz aí. Processo é algo que é meio que disseminado ali, né? O Lira tem processo. O Baleia não tem? Não tenho certeza. O pai dele tinha, né? Que ele cada vez mais também isso, né? Passa de pai para filho. O pai do Baleia não foi ministro da Agricultura da Dilma? Acho que sim. Wagner Rossi. Não sei, agora você me pegou. Ah, eu acho que agora eu também não. Nossa, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, então me desculpem se eu estiver falando uma grande besteira. Eu não sei como é que está a situação no Baleia. A Simone Tebet parece que também tem problema lá no Mato Grosso. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que ter processos é algo que meio generalizado, né? Meio que corriqueiro, né? Na classe política brasileira, digamos assim, né? Essas elites parlamentares, digamos assim, não é muito incomum, entendeu? Então, também, se não é muito incomum, eu não tenho certeza se esses que eu disse têm, né? Mas se não é muito incomum, é como então é uma arma muito perigosa de ser usada, né? Porque se você tem, né? Se você tem telhado de vidro, você também fica assustado, né? Então, não sei, acho que isso corre mais ou menos de forma independente ali, viu? Não tem muito, não vejo com ninguém, não vejo por que apertar um torniquete no pescoço, os deputados apertando o pescoço num torniquete, apertando o torniquete no pescoço de um deputado a partir dos seus processos jurídicos legais, né? A partir porque na verdade isso é muito disseminado entre todos ali. Eu acho que todos eles querem benesses da justiça e agem em consonância se isso acontecer, não tem a menor dúvida. Sim. Professor, para fechar, na sua opinião, a gente falou um pouco, queria que você aprofundasse. Qual é a saída desse caos todo? Se eu soubesse, meu amigo, eu estava vendendo consultoria. A saída desse caos todo, só o tempo dirá, meu cara. Eu não sei qual é a saída desse caos todo. Não sei se a gente já bateu no fundo do caos também. Eu já estava acreditando, tinha um tempo atrás, já não podíamos ir mais além, né? Mas a gente já está cada vez mais. Eu acho que não dá para saber, cara. Não dá para saber. Não dá para saber. Entendeu? Esse caos político com uma pandemia sobre é uma situação muito inusitada. Entendeu? E eu posso te dar mais uma, né, solução fácil ou mais difícil, mas eu não acredito que ela se realiza, não. Entendeu? Acho que a gente tem que esperar o protagonismo dos atores e talvez dos fatos, né, para saber como vai ser a saída. Mas haverá. Isso eu não tenho dúvida, porque a gente não vai ficar, né, não existe. A vida é dinâmica. Depois a gente uma hora sai disso. Não sei como, tá? Mas sai. Acho que é isso. Certo.
Professor, primeiramente, né, estamos encerrando essa entrevista, né? Primeiramente, quero agradecer por você ter participado aceitado o convite, ter participado. Gostei bastante, né, da nossa conversa. Acho que foi bastante produtiva. Acho que ajuda também, né, traz elementos importantes para a gente entender o atual contexto, né? Por isso quero agradecer e passo para você as considerações finais. Ah, que nada, foi legal também. Devo ter falado umas coisas não muito boas, outras melhores, alguma besteira no meio, me desculpem. Desculpem o Minduim e a Biju, que sempre fazem uma festinha. E dessa vez, desculpem também meu telefone, que tocou porque eu esqueci de fechá-lo. Oh, meu Deus do céu, e é isso. Estudem, sigam, leiam e tenham fé que isso passa uma hora. Sim. Então, professor, mais uma vez quero agradecer você, quero agradecer a você também que está assistindo esse vídeo, né? Peço para se inscrever no canal, né? Curtir no YouTube o vídeo, curtir no Facebook, compartilhar no Facebook, no WhatsApp, seguir a gente também no Instagram também, né? Tá aqui, a programação de hoje, daqui a pouco teremos uma outra entrevista, né, com Rochinha, né, líder comunitário do Campos dos Alemães, bairro de São José dos Campos, né? E depois vamos ter um bate-papo sobre formação da história do Brasil, né, com o Florestan Fernandes, com a professora Raquel, que é uma historiadora. Então é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais.